Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula do curso AutoCAD 2015 2D. Bom, nessa videoaula eu vou explicar o comando Layer, ou propriamente dito o que seria o Layer, como que eu configuro, ok? Como que eu crio, como que eu faço modificações. A norma que eu vou estar utilizando como base vai ser a BNT NBR 8403. Eu tenho aqui as espessuras separadas por cores, ok? Bom, as espessuras normalmente você pode chamar por pena, ok? Que é um termo que era utilizado quando se tinha um nanquim, a caneta. Então você falava que a caneta tinha uma pena 01, 02 devido à sua espessura. Hoje o termo mais comum é peso de linha, ok? Então dentro dos softwares nós utilizamos o conceito de peso de linha ou pena. É a mesma coisa, só que com nomes diferentes. Nesse caso, eu tenho aqui então a relação de 0,13 é um lilás, 0,18 é uma vermelha e assim por diante. Essas são as espessuras e cores, conforme a norma 8403. Eu também tenho na norma os tipos de linhas, por exemplo, linha auxiliar, linha fina, linha média, linha grossa. Cada linha tem a sua representação. No caso de primeiro plano, linha para corte, linha para eixo, que é o traço e ponto, linha de projeção, que é uma linha tracejada, ok? Então você vai ter ali diversos tipos. Então o comando Layer vai configurar a espessura, vai configurar a cor e ainda vai configurar qual é o tipo. Essas são as três principais propriedades. Bom, com essa utilização eu consigo agora demonstrar um exemplo, ok? Nesse desenho já executado no AutoCAD, eu vou encontrar aqui bastante informação. Então, além do comando Layer permitir configurar, eu posso desligar. Então, olha só, eu tenho aqui como se fosse uma via, ok? Onde eu tenho algumas cabines, algumas caixas de elétrica. Só que para a pessoa que vai fazer a infraestrutura, esse desenho pode estar muito carregado, com muitos textos. Então, ao invés de criar um arquivo Ctrl+C, Ctrl+V, copiar, colar e criar um outro arquivo, ok? Eu simplesmente venho nas configurações de Layers e desligo. Ah, professor, como que você fez isso? Calma que eu vou explicar nessa videoaula. Eu estou demonstrando somente uma função do comando Layer. Quero voltar, basta habilitar novamente, ok? E você tem um desenho todo original. Não somente para texto, mas eu posso configurar para tipos de linhas. Por exemplo, para cotas, eu posso desligar todas as cotas, ok? Nesse caso não está mais visível. Posso também aqui, ó, uma linha específica, no caso essa linha no tom de rosa, eu quero desligar, é a guia da rua. Então eu simplesmente desligo aqui a guia da rua, ok? Ele desliga em todo o desenho. Então essa é a quarta função do comando Layer. Então só para recordar, eu tenho as propriedades, espessura, cor e tipo, e por último a visualização. Bom, vamos à propriedade principal, a criação de layers. Dentro de um arquivo novo, eu vou encontrar aqui dentro da aba Home, ok? O grupo chamado Layers. Dentro desse grupo Layers, no AutoCAD 2015, eu vou encontrar esse ícone em destaque, Layer Properties, ok? Dando um clique, ele vai carregar uma segunda janela, ok? Aonde eu posso trabalhar com a criação, modificação e edição. Bom, os ícones principais estão aqui em cima. Reparem que eu tenho aqui o botão chamado New Layer, que eu vou criar um layer novo, ok? Eu tenho aqui New Layer VP, que no caso é para Viewports, quando você trabalha com layouts. Não vou utilizar nesse vídeo, ok? Eu tenho aqui o Delete Layer, que é para você excluir alguma camada que você tenha feito. Ou, por último, aqui o Set Current. O Set Current, ele vai transformar um layer de vários, de 20, 30, como se fosse um padrão. Quando você começa a desenhar, você já tem um layer selecionado. Bom, nesse caso, eu vou clicar aqui no primeiro item, New Layer. Ele vai trazer uma nova informação logo abaixo do Layer 0, já existente. Esse Layer 0 é um default. Eu não posso deletar, não posso alterar e eu não recomendo que vocês desenhem com esse layer. Ele é mantido para não perder a base de criação. Então é como se fosse uma referência do AutoCAD. Galera, abriu um arquivo a partir de agora, comece a pensar nos layers, configurando todos os estilos. Nesse caso, a primeira coluna aqui, ó, Name, eu vou colocar o nome do layer. Por exemplo, contorno, peça.
ok? Pode ser algo ali aleatório. Você vai colocar o nome devido à sua organização. Algumas pessoas colocam somente números, por exemplo, 01, 02, 03. Isso gera um transtorno porque quando você manda o arquivo para outra pessoa, ela não sabe o que está relacionado. Então, se quer colocar o número, coloque o número e depois um nome, pelo menos dizendo o que seria esse layer. Beleza? Na frente do nome eu vou encontrar aqui o grupo chamado ON. Esse ON é o responsável por ligar ou desligar a visibilidade do layer. Se você clicar aqui em cima dessa lâmpada, ele fica apagado. Estando apagado, o layer não é mais visualizado. Como eu estou criando o layer, eu não recomendo vocês já permanecerem com ele desligado. Voltem aqui e liguem, beleza? O próximo grupo é o Freeze. Quando você clica no Freeze, ele transforma o sol, que na verdade é uma simbologia, como se fosse um floquinho de neve. Ele está congelando essa minha propriedade. Sendo assim, você trava as propriedades dessa linha, ok? Você não consegue trocar cores, espessuras, enfim. Eu vou deixar desmarcado o Freeze com o sol, ok? Porque eu quero que ele seja configurável, beleza? O próximo item é o Lock. A função do Lock é travar ou proteger o layer. Você não pode movimentar, você não pode deletar, você não pode fazer nenhum procedimento em cima desse desenho. Então, se você quer que uma pessoa não delete o seu projeto, habilite o lock, ok? Mas tenha em mente, não é a função mais segura. Se você quer proteger esse seu arquivo, existem recursos, ok? Com arquivos Lisp para você travar, ou eu recomendo que você imprima e entregue um arquivo impresso para o seu cliente. Se o seu cliente conhece aqui a propriedade de layers, que não é tão difícil, ele vai vir aqui, habilitar novamente a propriedade do lock e deletar, modificar o que ele precisa, ok? Então tomem cuidado com isso. Como eu estou criando, eu vou deixar ele aberto. No próximo campo, Color, aqui dentro eu tenho o White. Bom, você vai selecionar a cor específica conforme a sua necessidade. Se for tubulação de gás, amarelo. Se você quer fazer a representação de uma fachada, você pode pintar. Se você quer colocar as suas cotas com cores ou textos com cores específicas, você pode. Nesse layer, eu vou criar uma camada aqui no tom de verde, ok? Basta selecionar a cor ou no Index Color, ou no Tree Color, ou no Color Books. Tanto faz, ok? Essas cores são as principais. O Tree Color pega, no caso, o RGB, que faz a mistura do red, do green e do blue, que no caso são as três cores principais, e ele vai ajustando, ok? Formando então uma mistura. E o Color Books são livros, né, conforme referências de cores já configuradas e você seleciona. Então no caso aqui, HAL 1003, eu tenho lá HAL 1011, descendo aqui, ó, tenho as nomenclaturas conforme uma palheta de cores. Não é tão difícil selecionar, permaneço aqui então com a cor, confirmo com OK. Beleza? Próximo item, Line Type. Aqui você vai configurar o estilo da sua linha em relação se é tracejado, se é contínua, traço e ponto. E como que eu altero, professor? Basta você clicar aqui em cima na palavra Continuous, ok? Ele vai trazer uma pré-biblioteca. Por que pré-biblioteca? Eu tenho aqui somente nesse desenho a linha contínua, ok? Ela não está com outros modelos, porque eu não habilitei, porque eu não criei ainda. Então, para você carregar, você vem aqui no botão Load, e dentro dessa janela Load or Reload Line Types, ou seja, carregar ou recarregar o estilo de linha, você vai procurar a sua informação necessária. Nesse exemplo, nesse exercício, eu vou utilizar um item chamado Dash Dot, que é o que? Traço ponto. Para o nosso projeto, linha de centro, linha de corte, ok? Linha de eixo. Seleciono, confirmo com OK. Ele vai voltar para o Select Line Type, ou na nossa famosa pré-biblioteca, então eu faço a escolha. Quanto mais modelo de linha você carrega, essa pré-biblioteca vai demonstrar mais elementos, ok? Então, faço a seleção, mantenho o Dash Dot, confirmo com OK. Como que eu garanto que alterou? Alterou o nome aqui no Line Type, está correto, ok? Espessura de linha, Line 8, aqui eu vou encontrar um item chamado Defull. Esse Defull permanece com uma propriedade, ok, de impressão. A impressora tem uma espessura padrão para as linhas. Agora, se você quer configurar com o peso ou a pena, você vai descer aqui, ó, essa barra e encontrar
a informação mais adequada. Deixa eu só puxar aqui, ó. Eu tenho desde o 0, default, eu vou descendo aqui, ó, e vou encontrar até o 2.11. Nesse exercício, eu vou colocar aqui para vocês, ó, um exemplo com 1.40, para forçar uma linha grossa mesmo. Confirmo com OK, essa linha agora está mais espessa. Tenho aqui ainda a transparência, que caso eu clique no item 0, eu posso deixar essa linha mais tênua, ok? Se é um vermelho e eu tenho uma sobreposição de objetos, esse vermelho, se tiver com 0, ele está 100%. Agora, se estiver em 50, ele fica mais fraco e transparente. Eu consigo enxergar o que está em sobreposição. Indo do 0 ao 90, você configura. Eu normalmente não utilizo, vou permanecer com o item 0, ok? A cor de plotagem, caso ele esteja habilitado, você pode configurar a cor do seu layer aqui no Color, verde, item 104. Porém, na impressão, você fala, olha, eu quero fazer um tom de azul essa cor. Só que isso eu recomendo você fazer a configuração da impressora, ok? Do seu CTB. Nesse caso do layer eu não vou trabalhar. O último item aqui é o seu item de plot. Reparem que tem aqui uma impressora. Então, se eu clicar nessa impressora, ele vai proibir que esse layer seja impresso. Então, durante o processo de desenho, se você criar lá um layer chamado texto para revisão, você coloca no layer texto para revisão e quando você for imprimir, esse texto não vai aparecer. Beleza? É simples assim, pessoal. Eu vou criar mais um layer e reparem, ó, que se eu estiver permanecendo com um contorno peça selecionado, quando eu crio no New, ele rouba as propriedades do layer selecionado e eu faço a configuração. Então eu vou pôr aqui, ó, teste 2, um layer novo. Vou trocar a cor, vou colocar num tom de cor de rosa, ok? Aqui o dash dot eu vou trocar para hidden, que é uma linha tracejada, beleza? E aqui a espessura eu vou voltar para default, eu não vou colocar a linha grossa. Vou voltar a habilitar aqui as impressões, ok? E os nossos layers estão prontos. Você vai fazer isso para todos os tipos de linhas. Para o pessoal da civil, contorno da casa, portas, janelas, textos, cotas, achuras, ok? E assim por diante. Para o pessoal da mecânica, contorno de peça, linha tracejada, ok? Linha, traço e ponto, que é linha de centro, achura, cota e outros elementos que você vai criar. Para o pessoal de elétrica, vocês podem colocar alimentação, simbologia. Você também pode colocar montagem painel, ou seja, um layer só para montagem de painel. Vocês vão utilizar aí conforme a necessidade. Para finalizar, você clica aqui em cima no X. Ele vai fechar essa janela. E agora, como que eu utilizo os layers? Primeiro, eu vou habilitar aqui um comando qualquer de construção. Pode ser linha, círculo, tanto faz. Reparem que no grupo Layers, existe aqui uma janela de seleção, que é propriamente dito Layers. Quando eu clico, ele vai demonstrar todos os layers que foram criados. Então aqui, ó, contorno peça. Beleza, já está com o layer. Dou um clique na tela, vou habilitar aqui o F8 e eu vou executar um desenho aqui, ó, 200. Beleza? E essa linha agora tem a propriedade de traço e ponto, ok? Com 200 milímetros no tom de verde, ok? Com as informações que eu desejo. Agora, se eu quero criar uma outra linha, habilito o comando linha, seleciono aqui o layer teste, clico num ponto da tela e faço o meu desenho, ok? Nesse caso, ele está com hide line, que é linha tracejada. Bom, 3 problemas que devem ser aí sanados agora. Se você desenhou a sua peça, por exemplo aqui, ó, você fez um contorno de uma casa, ok? E você no meio do processo lembrou, poxa, eu desenhei no layer errado. Tenho que deletar e refazer a casa? Não. Como que eu altero? Basta selecionar as linhas construídas, dentro do grupo de layers, selecionar o layer que você deseja, nesse caso vou pôr o layer teste, e pronto. A sua linha foi configurada com o layer já criado, ok? Esse é o primeiro problema. Segundo problema, vocês notaram que eu criei as linhas com espessuras, no caso a linha verde, mas na tela não está sendo representado. Porque aqui embaixo, no meu campo de controle, eu tenho um item chamado Show Hide Line Weight. Esse Line Weight é a espessura. Então, se ele estiver marcado como off, ele não vai demonstrar nada.
Clicando em cima dele, automaticamente a linha verde fica mais espessa, porque agora eu habilitei a visibilidade. Então esse é o problema número 2. Para ficar mais fácil de interpretar o desenho, você pode permanecer com ele desligado e só quando você quiser verificar quais são as linhas mais espessas, você habilita. Na impressão, ele vai sair normal, vai sair com a espessura sem nenhum estresse, mesmo que o Line 8 esteja desabilitado, ok? O último problema para consertar é o seguinte: se essas linhas estão muito espaçadas, se o traço e ponto ficou muito grande no seu desenho, você não consegue enxergar, aí você vai utilizar uma variável chamada LTS. Digita no teclado LTS, confirma com Enter, beleza? Dentro da linha de comando, onde eu digitei o LTS, ele vai perguntar o seguinte: especifique um novo fator de escala. Se eu quero ampliar o tamanho das linhas, não é o dimensional. Se a linha tem 200, vai permanecer com 200. É a representação do traço ponto. Eu coloco valores acima de 1. Se eu quero reduzir, deixar menor essas linhas, eu ponho valores menores que 1. Então eu vou dividir 0,5, as linhas ficaram 2 vezes menores, ok? Se você voltar a habilitar o LTS, ele volta na última escala, ou seja, na escala padrão do desenho, e aí você ajusta. Se eu preencher com 2 agora, ó, as linhas tomam uma outra proporção em relação ao traço e ponto. Último toque: se você quiser alterar a cor, é só voltar aqui no Layer Properties, selecionar aqui o layer que você deseja e a cor, trocar, fechar e automaticamente está atualizado. Tem outra maneira? Tem. Dentro aqui dessa barra de layers, dessa nova barra de layers do 2015, eu posso clicar nesse quadradinho aqui, ó, ok? Aonde eu posso trocar a cor. Selecionando então aqui, ao invés rosa, eu vou selecionar um laranja. Confirmo com OK, ele troca automaticamente. Para você esconder ou para você travar o layer, dentro aqui do grupo Layers, basta clicar na lâmpada. Então, se eu quero esconder a linha azul, é só clicar nessa lâmpadazinha dentro aqui do contorno peça da linha azul. Pronto, ele foi escondido. Para você voltar a enxergar esse layer, basta vir aqui em cima, ligar a lâmpada novamente, ele vai aparecer. Para travar ou para congelar é a mesma coisa. Eu quero travar o layer, clico no Lock. Agora eu posso selecionar e tentar deletar. Ele vai trazer uma frase na linha de comando: o seu objeto, ou seja, o seu layer está bloqueado, está travado. Para deletar, você vai ter que voltar aqui no campo de Layers, destravar aqui o cadeado, e agora sim, você pode selecionar e deletar sem nenhum estresse. Beleza, pessoal? É um processo simples que ajuda muito aí na organização, se você quiser esconder, trocar cores, configurações e assim por diante. Beleza? E vamos aos recados dessa videoaula. Pessoal, se esse vídeo foi de ajuda, clica aí no gostei, curta e compartilha. Quero deixar meu forte abraço, muito obrigado e fui!